Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Hoje meu cabelo tá bagunçado aqui, que eu tava de touca. Tá frio aqui em São Paulo, aqui na região do Campo Limpo aqui. Tá mostrando 11 graus aqui no termômetro. Ontem chegou a 6 graus. Hoje tá um pouquinho melhor do que ontem. Eu tava com touca, tô sem pente, então o cabelo tá bagunçado. Eu não queria gravar com a touca, então tô tirando aqui, tá bom? Hoje é correria, então vamos fazer uma leitura aqui, ver alguns pontos da escritura aqui. E é isso por hoje. Vamos lá. Nós estamos aqui em Elamã, capítulo 4 hoje. Do versículo 1 ao versículo 3 aqui, a gente sempre está vendo que está vendo dissensões, contenda entre o povo de Nefe, há períodos de paz, e assim vai. Só que aqui do versículo 1 ao 3, a dissensão é tão grande que chega a haver derramamento de sangue, né? Ou seja, uma luta, há uma revolta entre o povo e é, acaba muitos sendo mortos por conta disso, tá bom? E aqui também fala que muitos, nessa época, muitos dissidentes é aqueles que saem do meio dos nefitas, eles foram para o meio dos lamanitas e tentou persuadir os lamanitas a vir guerrear os nefitas, porém os lamanitas não deram ouvido a essa coisa que eles estavam falando, né, de vir lá guerrear. Isso pelo menos a princípio aqui. O versículo 4 então em diante diz assim, ó: mas aconteceu que no 56º ano do governo dos juízes, houve dissidentes que se passaram dos nefitas para os lamanitas, e conseguiram com os outros incitá-los a ira contra os nefitas, e passaram aquele ano preparando-se para a guerra. Então veja que mais pessoas falando mal dos nefitas, e os lamanitas então agora estavam se preparando para vir guerrear os nefitas, né? Os lamanitas vindo guerrear os nefitas. Um número maior de gente falando mal, né? Mais pessoas foram para lá. E no 57º ano desceram para atacar os nefitas. Principiaram assim uma obra de morte, sim, de tal forma que no 58º ano do governo dos juízes conseguiram apoderar-se da terra de Zanaera, sim, e também de todas as terras, até a terra que ficava próxima à terra de abundância. E os nefitas e os exércitos de Moronia foram rejaçados para a terra de abundância, e ali se fortificaram contra os lamanitas, desde o mar do oeste até o leste. E essa linha que havia fortificado, guarnecidos das tropas para defender a região norte. Tinha a expressão de um dia de viagem para um nefita. Aqui então a gente viu que a guerra foi tão intensa e os nefitas foram perdendo território, perderam até mesmo a grande cidade de Zanaela. Foi perdida ali para os lamanitas. Os lamanitas estavam ocupando ali já metade da terra dos nefitas. Então eles se agrupam, né, na terra de abundância e fazem fortificações e ficam resistindo ali. Versículo 8 em diante diz: assim aqueles que descendiram dos nefitas com auxílio do numeroso exército dos lamanitas apoderaram-se de todo o território dos nefitas, que ficavam na terra do sul. E tudo isso ocorreu no 58º ano e no 59º ano do governo dos juízes. E aconteceu que no 60º ano do governo dos juízes, Moronia conseguiu ocupar com o seu exército muitas partes das terras. Sim, eles conquistaram muitas cidades que haviam caído na mão dos lamanitas. E aconteceu que no 61º ano do governo dos juízes conseguiram reconquistar metade de todas as suas terras. Então eles tinham perdido, na verdade, aqui mais da metade das terras deles. E agora com o exército aqui de Moronia, eles conseguiram reconquistar metade. Ora, essa grande perda dos nefitas e o terrível carnificina havia entre eles não teria acontecido se não fosse pelas iniquidades e abominações. Mais uma vez repetindo, eles não teriam caído nessa extrema dificuldade se não fosse pelas iniquidades e abominações existentes entre em seu meio. Sim, mesmo entre os que professavam pertencer à igreja de Deus. Então aqui não tem distinção, né? O povo da igreja estava igual ao povo do mundo. A gente vê isso, né? Em alguns números estatísticos hoje em dia. Por exemplo, o número de divórcio no mundo está se equiparando ao número de divórcio na igreja.
tá ficando igual. A igreja, em certo aspecto, está se parecendo com o mundo, né? É triste, né? Quando eu falo a igreja, eu me refiro a todos os cristãos, em meio a todos os cristãos, tá bom? É, e aqui, né, ele fala que essa iniquidade também estava sobre aqueles que professavam pertencer à igreja. Professavam é professar com a boca. A pessoa fala, eu sou crente, eu sou cristão, mas age como se fosse do mundo. Então a iniquidade e a abominação também estava na igreja, né? Não a todos, mas uma grande parte aqui estava fazendo as mesmas coisas que o mundo pratica. Versículo 12, né, mais uma vez ele ressalta o motivo dessa destruição, né, a causa, a raiz do problema. Diz assim: e foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome, roupa aos que estavam nus, esbofeteando os humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação, assassinando, roubando, mentindo, roubando, cometendo adultério, levando-se em grandes contendas e desertando para a terra de Nefe, entre os lamanitas. Desertando, né? Saindo do meio dos nefitas, e mais gente se juntou aos lamanitas, tá bom? Aqui a gente vê então que por que eles estão se tornando fracos e perderam aí mais das metades da terra, porque eles se tornaram fracos como seus irmãos, dependendo de sua própria força. Eles já não estavam mais com o auxílio do Senhor. A gente vê muitos milagres na guerra, o poder de Deus interferindo ali, né? Protegendo, mas agora não, eles estão por sua conta própria. Ó, versículo 13: e por causa de sua grande iniquidade e vangloria pela sua própria força, foram abandonados à sua própria força, portanto não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas, até perderem quase todas as suas terras, né? Então, olha aqui a iniquidade, né? Tudo mostrando que é a questão da iniquidade aqui, não era questão numérica, né? Continuando aqui, versículo 14 em diante. Mas eis que Moroni pregou muitas coisas ao povo, por causa da iniquidade deles, e também Nefe e Lei, e eram os filhos de Elamã, e pregavam muitas coisas ao povo, sim, muitas coisas profetizaram-lhe, relativa à iniquidade deles, e lhe adivinha, e os que lhe adivinha não se arrependesse de seus pecados. E aconteceu que se arrependeram, e à medida que se arrependeram, começaram a prosperar, pois Moronia, ao ver que eles haviam arrependido, aventurou-se a conduzi-los de lugar em lugar, de cidade em cidade, reconquistando metade das suas propriedades e metade de suas terras. Então eles só conseguiram pegar metade das terras de volta aqui, porque Moronia, tendo conhecimento, agora o povo está arrependido, né? Não está tão em iniquidade. Então ele se aventurou, porque se fosse nessa iniquidade ele nem ia. Então nós já está nessa situação por causa de iniquidade, por causa de pecado. E eu vou para cima dos lamanitas? Vou nada, quem vai é Quei, né? Eu que não vou. Agora que o povo se arrependeu, ele começou aí e reconquistou metade das cidades aqui. Do versículo 17 ao versículo 23 aqui, fazendo um resumo, não foi possível mais a Moronia conseguir mais território dos lamanitas. Eles ficaram só com metade. Tudo que eles conseguiram fazer era conservar aquilo que eles haviam tomado de volta dos lamanitas, metade do reino. A grande cidade de Zaraela tinha caído, todas essas coisas tinham acontecido. E eles ficaram com muito medo. Era uma época de medo entre os nefitas de serem dominados ali pelos lamanitas. E aí então eles começam a lembrar das profecias, né, de Alma, de Mosias e de outros profetas que haviam falado aqui. E em virtude, né, da iniquidade, a igreja também começou a decair, né? A gente viu no capítulo ontem que ela progrediu muito, muitos batizavam e tudo, mas agora a gente vê um regresso, né? A iniquidade na igreja também fez com que o progresso na igreja caísse também. Tudo isso de acordo com os julgamentos de Deus. Então aqui é o resumo até o versículo 23. Vamos lá, versículo 24 aqui diz assim: e viram que se haviam tornado fraco como seus irmãos, os lamanitas, perderam a companhia do Senhor, ficaram fracos como seus irmãos ali, se tornaram como o mundo, e que o Espírito do Senhor não mais
preservara, sim, e haviam se afastado dele, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Essa é a questão, né? O Espírito do Senhor não dá para habitar em templos impuros. A casa do Senhor é uma casa de ordem. Aqui está falando do próprio corpo nosso. Vamos imaginar uma mesa. Vou tomar um de jejum aí, gostoso de manhã. Uma mesa com várias qualidades de comida. Qual é a comida que você mais gosta, né? Imagina aí nessa mesa, né? Sei lá, se é pãozinho, fruta. Só que se nessa mesa estiver andando um monte de formiga, estiver andando nessa mesa um monte de barata, ou tiver uns 3 ratos andando nessa mesa, por mais que a comida seja boa, você não vai querer comer numa mesa assim. Assim é o nosso corpo. Nosso corpo é um templo de Deus. Se dentro de nós tem uns 3 ratão aí, os ratão simbolicamente pode ser o orgulho, conforme está mostrando aqui, iniquidade, pecado. Se está assim, o Espírito não vai querer habitar em nosso corpo, porque ele quer estar em um lugar, ambiente limpo, tá bom? Então é isso, né? Fala aqui, né, que o Senhor os deixou, eles se tornaram como os lamanitas, por causa que o Senhor não habita em templos impuros. Continuando aqui, versículo... vamos finalizar aqui, ó, versículo 25 e o 26, já termina o capítulo. Aqui fala sobre que primeiramente Moronia, Nefe, Leí começaram a principiar ali, e muitos outros, a pregar o evangelho entre eles, tá bom? Para resolver essa questão. E com essa pregação do evangelho, outros se tornaram humildes e conseguiram conquistar uma parte da terra aí, né? Metade da terra de volta. Agora os capítulos, né, para amanhã e outras, a gente vai ver que após pregar o evangelho entre eles, eles saem para pregar o evangelho entre os lamanitas. E um milagre formidável vai acontecer, que é o poder da palavra. Vai fazer com que os lamanitas, que haviam apoderado-se das terras dos nefitas, agora vão entregar de volta a terra, né? Vai restituir a eles a terra por conta da palavra de Deus, não por conta de guerra ou por conta de espada. Isso é lindo, eu amo essa passagem nas escrituras, e a gente vai estar prestes a estudar isso aqui também, tá bom? Então gratidão a todos, hoje é mais correria mesmo, por nós todos os dias estudarmos juntos. Compartilhe essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.